temia na declaração dos cientistas é que a Amazônia ela atingisse um ponto de não retorno, onde as alterações climáticas locais elas se tornassem adversas e a floresta fosse perdendo a sua capacidade de sustentação, não é? Então, a floresta passaria para um sistema de fenecimento, de perda de vida gradual, transformando a região numa espécie de savana, no processo de, seria correto dizer, desertização, não é? O que acontece é que hoje essa constatação ela é feita por pesquisas que vêm sendo elaboradas através de pequenos aviões que colhem amostras em toda a região da Amazônia, demonstrando que próximo do arco de desmatamento já se perdeu muito da capacidade de sequestro de carbono pela floresta. Ela mais emite do que ela pode conter. Então, esse é um elemento importante porque demonstra uma espécie de falência ecossistêmica em função da degradação continuada da floresta. E a gente tem, só para concluir esse tema, a gente tem uma previsão de quando isso acontece? De quando isso vai acontecer, esse ponto de não retorno? Se a gente continuar, obviamente, como está a situação hoje? Eu acho que isso é regional, né? Nós estamos falando do lado ocidental da Amazônia, do lado oriental. Algumas áreas, como por exemplo dentro do arco de desmatamento, onde a agressão à floresta é maior, ela vem perdendo capacidade de resiliência, né? E do outro lado se mantém melhor. Então é muito importante que o governo haja imediatamente para a contenção da criminalidade ambiental, exatamente naqueles pontos que são mais emblemáticos. Todo mundo sabe que aqueles municípios, como por exemplo Novo Progresso e outras áreas dentro do arco de desmatamento, são campeões de desmatamento, né? Então, você pode fazer controle social sobre a degradação de uma forma muito mais apropriada quando você tem claramente a percepção dos hotspots de desmatamento. E a gente percebe, então, que para chegar nisso, a tecnologia disponível, né, o Carlos cita dos aviões que fazem monitoramento, foi essencial. Sem a tecnologia, a gente não teria esse parâmetro de que a floresta, se continuarem as políticas do jeito que elas são hoje em relação ao desmatamento, ela, enfim, vai acabar, não é, Marcos? A tecnologia, ela existe, continua funcionando, se produz muito conhecimento, então todo esse monitoramento que é feito pela equipe do INPE se produz artigo científico, mas aí entra um pouco esse papel de vocês como comunicadores, de passar, transmitir isso para a população. Porque acho que uma grande mudança foi quando há 3 anos as cinzas da queima da Amazônia vieram em São Paulo e deixaram à noite, durante a tarde, choveu, porque daí a população viu esse impacto, entendeu como esse desmatamento da Amazônia ele vai afetar toda a região. E a gente está falando da Amazônia, gente pode ser, o termo usado são os rios voadores. A Amazônia hoje, essa região, ela parou realmente de absorver mais carbono, ela está emitindo mais, mas ela produz muita umidade. Essa umidade ela vai bater lá nos Andes e vai voltar para irrigar toda a nossa região de produção agropecuária. Ela então, bate onde, você disse? Ela vai bater nos Andes e volta, lá depois Chile, volta pela região do Pantanal e vai chover em toda a região do Sudeste, aqui onde é a maior produção agropecuária do Brasil. Então, quebrar esse ciclo é quebrar toda a parte produtiva do Brasil. Então, o que a gente está vendo aí de mudança de chuva, de seca, de perda de produtividade por excesso de chuva no ano ou seca muito delongada nos outros anos, isso tudo depende dessa estabilidade climática que foram construídas e a gente está adaptado. Então, acho que é super importante. O monitoramento ambiental existe, a gente tem muito conhecimento produzido, muito conhecimento acumulado e a gente precisa realmente que a população entenda, sabe que não é só uma opinião, né? A gente tem estudos realmente seríssimos com esses aviões voando, coletando os gases, analisando como é a composição desses gases, produzindo artigos científicos internacionais. O Brasil é muito respeitado nisso, mas isso precisa virar política pública.